Olá, hoje eu vim explicar de uma forma objetiva e um pouco profunda também o que é a TCI, a terapia da criança interior, e esse meu método de formação em terapeuta da criança interior. Olha só a interseção que a TCI representa. A TCI é o ponto de encontro entre o enneagrama, a psicologia, o olhar sistêmico, com base na neurociência e na psicotraumatologia. Há muitos anos eu venho trabalhando com traumas, venho ajudando mulheres, ajudando centenas de mulheres a olharem para as feridas de infância e o quanto que isso está presente em nós, o quanto que o nosso corpo registrou memórias de dor e ele se comporta hoje no presente respondendo a ameaças e sensações de dor, de ferida, de faltas do passado. O tempo todo nós somos gatilhadas com o nosso corpo aqui e agora, mas com a memória dele condicionada e congelada e presa em memórias de dor do passado. E eu fui percebendo ao longo desse trabalho que o enneagrama me trazia um caminho muito claro, muito linear, muito claro, como nem a psicologia tinha me trazido tanta clareza assim. A psicologia foi a minha primeira base, mas o enneagrama ele trouxe uma profundidade, uma clareza muito grande, uma relação muito grande entre as sensações experimentadas na infância, de faltas de dor, com a construção das defesas de personalidade. E isso também o enneagrama me trouxe quando traz as dores dos instintos, a dor da autopreservação, a dor do instinto sexual, a dor do instinto social na nossa vida, que são as nossas necessidades mais primárias de sobrevivência. Quando o enneagrama me abriu isso, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso unir isso à psicologia. E a minha jornada começou com essa primeira união. E depois, com tanto trabalho sistêmico que eu fui participando, e isso foi me atravessando, eu fui incorporando o olhar sistêmico nesse trabalho. E depois eu percebi que eu precisava unir isso às duas fundamentações científicas, que são a grande base do trabalho com trauma, uma base global, super moderna, que é o olhar para a neurociência e para a psicotraumatologia, a questão dos 3 cérebros, a questão da teoria polivagal e todo o trabalho científico que embasa o olhar para o trauma, desde o sistema nervoso vulnerável, pelas histórias de vida, desde a intrauterina, concepção, parto, primeira infância, o evento que atravessa e a falta de amparo sentida no momento do trauma. Então, todos os elementos traumáticos e com todo o embasamento aí científico que essas duas ciências, a neurociência e a psicotraumatologia, trazem pra gente com tanta sustentação. E eu fui percebendo que tinha uma interseção, que tinha um ponto de encontro, que essas 5 sabedorias, elas estavam no fundo falando da mesma coisa, tinham o mesmo objeto de estudo, o ser humano e o seu sofrimento, que é uma realidade universal. Nós, seres humanos, sofremos. E isso, por a gente não aceitar isso há muito tempo, a gente bate muito a cabeça por conta de não ter reconhecido essa sombra em nós. E eu fui percebendo que o objeto de estudo desses 5 elementos, essas 5 sabedorias, era o ser humano e a sua dor. E eu percebi que tinha pontos de encontro incríveis entre essas 5 sabedorias. E que esse ponto de encontro não tinha nenhuma formação e não tinha nenhum método que explicasse qual que era a interseção entre essas 5 sabedorias tão profundas. E eu fui levando isso para os meus atendimentos, para os meus programas, para centenas de mulheres e fui percebendo uma magia acontecer, uma mágica acontecer. Os processos traumáticos eram acessados, eram descarregados e ia trazendo leveza e liberdade para essas pessoas. E eu fui percebendo que esse método não existia, que eu precisava construir, desenhar, formatar, estruturar esse método. E esse método eu dei o nome de TCI, Terapia da Criança Interior, e terapeuta da criança interior, eu passei a formar terapeutas da criança interior. Por quê? Porque nos meus programas começaram a chegar psicólogos, terapeutas, psicanalistas falando, Mari, isso que eu tô fazendo em mim, eu quero aprender as ferramentas com você para aplicar o seu método na minha clínica, nos meus atendimentos, nos grupos terapêuticos que eu conduzo. Me ensina isso que você faz em mim como pessoa física,
eu quero aprender como pessoa jurídica. E eu falei, por que não? Então, há um ano atrás, a gente lançou a formação internacional em terapeuta da criança interior para ensinar o meu método para profissionais poderem aplicar. É uma formação chancelada internacionalmente. Eu fui chancelada internacionalmente por uma instituição aqui de Portugal. Então, a chancela, eu recebi essa chancela para poder ser a primeira e única formadora em terapeuta da criança interior no mundo. Eu fui chancelada internacionalmente para ser a primeira e única formadora em terapeuta da criança interior no mundo. Então, esse método foi desenhado com a interseção de todos esses elementos. E essa formação não se encontra em nenhum lugar. Porque quando eu percebi que ou se trabalhava o enneagrama, ou a psicologia, ou o olhar sistêmico, ou a neurociência e a psicotraumatologia, eu não queria o ou, eu queria o e. Porque eu percebo que tem muitos pontos de encontro e que são pontos de encontro extremamente complementares e com muita sincronicidade. E eu falei, não, eu não quero o ou, eu quero o e. Eu vou estudar essa interseção e vou criar um método aí. E eu estruturei o método da TCI, que é o único no mercado, que não existe um profissional que fale e ensine e aplique e intervenha com o trauma com a interseção desses 5 elementos, dessas 5 sabedorias. E eu passei a ensinar isso para os profissionais. A minha turma 1 já está em andamento. Os relatos de faturamento são que os atendimentos têm um impacto imenso, que o faturamento da clínica quadruplicou. São esses os relatos que eu tenho dos alunos. E eu tô para lançar aí mais uma turma agora em abril. Então eu convido você a vir para essa turma 2, que eu vou lançar agora em abril, e que se você se sentir tocada por conhecer a grade, por entender um pouco sobre essa formação, você tem pouco tempo para fazer isso e poucas vagas disponíveis para fazer isso, porque restam poucas vagas. Mas aqui no meu perfil tem um link do WhatsApp, você pode chamar ali minha assistente e pedir o PDF, o material para você conhecer a grade. Você pode pedir uma aula degustação da formação para você ver uma aula da formação como degustação. Tudo isso eu te ofereço para você poder tomar sua decisão respaldada. Então, deixo aqui o convite, a explicação sobre essa interseção da terapia da criança interior e se você sentir de também trazer essa profundidade para os seus atendimentos e com todo esse olhar de união mesmo entre essas sabedorias, de interseção entre essas sabedorias, vem se tornar um terapeuta da criança interior. Aí, em abril, eu já lanço a turma 2 e eu espero você.